E hoje nós estamos aqui para falar sobre encontrar Deus. E eu quero, primeiro, talvez não vá traduzir bem, então vou falar primeiro em inglês, depois eu traduzo para vocês. Two little boys, they were really bad. Teenagers, the mother took them to the pastor and said, hey, you need to talk to them. Pastor called the first one, sat him down, looked at him and said, where is God? Where is God? Third time, the pastor said, where is God? The boy hit the door, the road running, went home, found his brother and said, God's missing and they think we did it. A mãe tinha os dois filhos, muito sapecas, levou para o pastor para aconselhar. O pastor chegou primeiro, onde está Deus? Onde está Deus? Na terceira vez, onde está Deus? O menino apavorado viu a porta aberta, saiu correndo, chegou em casa para o irmão dele e falou, Deus está sumido e eles acham que a gente que fez isso. Através da obra literária, na Bíblia, em conversas normais, há uma busca por Deus. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há quase 2000 anos te mandei um grito, que embalde corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Era o grito do abolicionista Castro Alves há 151 anos atrás, nesse clássico, Vozes da África da literatura brasileira. Mas não foi só na literatura e na obra da literatura que ficou a busca por Deus. O salmista Davi chegou numa situação que ele estava dizendo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? É engraçado, no nosso Life Group, no estudo de quarta-feira, nós estávamos conversando sobre isto. Quando as coisas vão bem, ninguém te pergunta onde está Deus. Até mesmo uma pessoa que diz não confiar em Deus, ela vai te perguntar onde está Deus quando tem uma doença, quando as coisas estão indo mal, não é? Eu vejo carros de luxo aqui, quando você comprou o seu Escalade, o seu BMW, Mercedes, ninguém chegou para você e falou, onde que está Deus? É na hora da angústia. E por que até o ímpio pergunta onde está Deus na hora da angústia? Porque ele sabe que é Deus que resolve. E o salmista disse, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo, onde está o teu Deus? Ele passava uma certa vergonha. Onde está o teu Deus? E o que ele poderia dizer onde Deus estava? O Salmo 91, e no verso 1, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Onipotente, descansará. O esconderijo de Deus me parece um lugar que Deus tem preparado para cada um de nós, e só Deus consegue achar. Só Deus sabe que a gente está lá. Eu escondo num lugar que só Deus sabe. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, o maligno não nos toca, porque Ele nos esconde e Ele nos protege. E então, onde que eu posso encontrar Deus? E é esta a mensagem de hoje, encontrando Deus. Aonde que eu posso encontrar Deus? Nós vamos falar sobre os lugares secretos. É no secreto que Deus nos encontra e desenvolve. Foi falado de raízes, a importância das raízes, da sustentação, da nutrição, do crescimento. Por isso nós estamos nessa série Enraizado. Então, nós desenvolvemos ali para quê? Desenvolvemos os elementos fundamentais para frutos. Foi falado também em mensagens anteriores de dar frutos, e dar frutos que permanecem. As crianças acabaram de descer, mas Lucas e Hernando vão passar depois esta dica para a Flávia, que trabalha com as crianças.
a melhor coisa, o melhor programa para o ministério infantil é aquele onde as crianças observam seus pais seguindo a Jesus. O meu pastor em Princeton, New Jersey, há alguns anos atrás, em um dos seus sermões, ele mencionou a história do filho observando o pai. Os pais saíram da igreja, a mensagem tinha sido péssima. Eu que devia ter sido pregador aquele dia. O louvor não estava bom, o som terrível, o ar-condicionado, a cadeira, não tinha nada na igreja que servia. E o filho lá atrás, ouvindo toda aquela conversa. E o filho estava acostumado a ir para eventos esportivos com ele, onde ele chegava lá e aquela voz que a gente está acostumado a ouvir, your total is $200, $250. E o filho pegou e falou, pai, pelo $1 que você pagou lá quando passou aquele prato, eu achei que estava tudo muito bem. Ele estava olhando, ele estava observando no mínimo detalhe, e até mesmo quando o pai dele punha na oferta, ele diz, você está investindo mais lá do que aqui. E eu estou vendo isso. Eu estou vendo o que você está valorizando mais. Eles estão olhando, eles estão ouvindo, e eles estão tendo exemplo. Então, pais, nós somos, em primeiro lugar, os pais, mas nós somos os primeiros sacerdotes nas vidas deles. E eles vão emular, eles vão aplicar aquilo que eles estão olhando. Havia uma campanha anti-tabagismo no Brasil há algum tempo, que passava um pai caminhando com um filho, talvez de uns 5 anos de idade. Ele passava, arrancava uma folha da árvore, o menino logo atrás arrancava uma outra folha. Ele pegava uma pedra e jogava assim no lago, a pedra ricocheteava e subia, e o filho fazia a mesma coisa. Aí o pai pegou um cigarro e acendia, e o filho parava e ficava olhando para ele assim. Aquela era uma mensagem forte que estava sendo passada para aquela campanha de smoke cessation no Brasil. A campanha de anti-tabagismo. Estão olhando. Deus é nosso Pai. Ele quer nos levar no lugar secreto para que nós aprendamos dele e apliquemos aquilo que ele tem para nós no lugar secreto. Todos nós pensamos em alcançar o objetivo que eu chamei de chegar ao sucesso. Para que tudo dê certo, não basta eu seguir as instruções. Eu preciso seguir tudo se eu estou fazendo uma receita. Por as quantidades certas, as qualidades certas, os ingredientes certos. E nesse livro, Ben Libscher fala que um dia ele estava doente e não podia ir à escola, e falou para a mãe dele que o chocolate chip cookie, né, o biscoito com as gotas de chocolate, eram as favoritas dele. E ela falou, olha, a receita está aqui, você pode fazer. E ele pegou a receita, procurou, achou todos os ingredientes, demorou um pouco para achar a farinha, achou a farinha, pôs tudo na quantidade certa, colocou no forno, tirou, não estava na mesma cor que ficava as da mãe dele, já ficou suspeito a partir dali. Ele deu a primeira mordida, achando que está gostosa assim, não estava, quase quebrou o dente dele. E a mãe dele chegou e falou, a sua receita não funciona. Ela falou, como não? A receita funciona. Ele falou, segui tudo certinho e deu isso aqui. Ela pegou, olhou e falou, me mostra como você fez. E aí ele pegou, e aí peguei essa farinha aqui, e ela falou, Benny, isso aí não é farinha, isso é o bicarbonato de sódio. Um ingrediente errado, perdeu tudo. Então, quando eu quero planejar para o sucesso, eu tenho que fazer tudo corretamente. E eu preciso me esforçar para chegar. E se eu não tiver o esforço para a busca, eu não vou ter a alegria de ter chegado. Então, eu preciso planejar, ter o esforço para buscar, para que eu possa celebrar. E, às vezes, não sei se vocês notam, é uma coisa natural, que a celebração, Beto, ela não dura muito tempo. Quando o Brasil é campeão da Copa do Mundo, todo mundo está torcendo, passou a Copa, chegou, desceu no aeroporto, o desfile,
acabou a celebração. Perdeu, a gente vai comentando, vivendo aquilo até a próxima Copa do Mundo. Então, eu preciso ter um foco, ter um esforço, e escolher o que eu quero celebrar. Davi havia sido ungido rei. Após ser ungido rei, ele vai para o palácio agora. Não, mas ainda tem Saul lá. Davi tinha um lugar que ele tinha intimidade com Deus, onde ele derrotava urso, onde ele derrotava leão. No campo ele enfrentava gigantes. Ele voltou para estar com as ovelhas, que era lá o lugar de intimidade com Deus. E você pode me perguntar, mas onde é o meu lugar de intimidade com Deus? O Georgia Mass Choir tem uma música chamada Negro Spiritual, que é Come In On The Room. E eu vou resumir, porque a música é longa, né? Quase 13 minutos de música. Mas, praticamente, de um acidente numa estrada de terra, e eles estão batendo numa casa, ligam para o médico não pode vir, porque já tinha ido atender alguma outra pessoa. E a vozinha sai do carro, no meio da lama, atravessa do outro lado e entra, "How's my child doing?" Olha, ele está aí, o médico não pode vir, e está nessa situação. Ela fala para o dono da casa, "O senhor tem um closet que eu possa usar?" Ele olha para ela e fala, "Ma'am, if you want to use the phone, you can use the phone." Minha senhora, se a senhora quer usar o telefone, a senhora pode usar o telefone. Ela fala, não, eu não quero o telefone. Eu quero falar com o meu doutor e eu preciso de um closet. Ela entrou naquele closet que mal cabia a ela, fechou a porta e começou a cantar, "Venha até esta sala." Quando a gente estava cantando, "Essa casa é tua casa, venha até esta sala." Venha até esta sala. Ela voltou para a sala, está olhando aquela situação, passa um tempo, um carro de uma pessoa enguiça na rua, é um médico que chega e bate na porta, que ele estava precisando também de ajuda, o médico que tinha chegado para atender. E cantando, "Venha para esta sala", começam a cantar, "Alegria está presente nesta sala." Ela declarou aquele closet o lugar da intimidade dela com Deus, aonde ela iria alcançar Deus. Então, você pode determinar qual é o lugar da sua intimidade com Deus. Porque quando nós aproximamos de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, o amor se torna a prioridade também e a motivação nas nossas vidas. E Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra e nos unge para o nosso papel em seu plano. Quando você vai assistir um filme, você começa a assistir, você é o espectador, certo? Eu sou o espectador. Tem o artista principal, o coadjuvante, todo mundo do filme, e eu sou o espectador. Eu entro, eu assisto, eu não tenho papel a não ser o de espectador. Quando eu entro na sala interna para conversar com Deus, Deus tem toda a história que Ele está escrevendo para o planeta Terra, e eu e você, Deus não tem um support actor role para você. Ele tem um papel de ator principal, de atriz principal na história que Ele está escrevendo. E você sai do seu íntimo com Deus, sabendo qual o seu papel, o que você tem que fazer na história que Ele está escrevendo. Nós encontramos com Deus, então, em um lugar secreto. Em um lugar secreto para todo mundo. É entre nós e Deus. Privacidade na minha conversa com Deus, né? Então, nesse lugar secreto é interessante. Mateus 6:6, a Bíblia diz, "Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto, então teu pai, que te vê no secreto, te recompensará." Uma coisa interessante para mim aqui é, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no secreto. Pode chegar lá e falar, "Senhor, venha." Não, ele já estava lá. Quando você vai, ele já estava lá. Mas Deus é onipresente, sim, ele estava lá te esperando, lá no secreto. Então,
nunca ele não vai estar. O teu Pai que já está no secreto e te vê, te recompensará. Jesus chamou os 12 até ele e os escolheu e os comissionou, levou-os até um lugar secreto, os constituiu apóstolo e os enviou agora a pregar e que tivessem autoridades para expulsar demônios. O que Jesus estava fazendo é: o que vocês estão vendo em mim, vocês vão fazer, mas precisou levar no lugar secreto, para que eles pudessem ter um foco naquilo que seria a prioridade deles e aprendendo daquele momento para frente. E aprender de Jesus era uma coisa fácil, porque tem pessoas que gostam de dizer que sabe tudo, ou fazer que sabe tudo. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus queria o quê? Que eles fossem aprender para fazer as coisas que ele fazia. E sabe o que ele diz? Vós fareis estas mesmas obras e farão obras maiores do que as que eu faço. Porque ele estava delegando, ele estava capacitando, ele estava empowering eles para fazer este papel. Então, eles foram desenvolvidos para quê? Para exemplificar Jesus, para que onde eles chegassem, as pessoas pudessem ver Jesus chegando. Terceiro ponto, revelação do primeiro amor. Quanto mais tempo nós passamos com Deus no lugar secreto, as coisas que Ele gosta e o modo como Ele as faz começam a fazer parte da nossa vida. Começo a entender e eu começo a fazer aquilo. Eu vou completar 39 anos de casado. Semana passada, nós saímos da igreja e falei para minha esposa: onde nós vamos almoçar? Ela falou: qualquer lugar, você escolhe. Ok, nós vamos lá então. Ela falou: lá onde? Onde você está querendo ir? E aí você pode pegar aquele bife que você está querendo. Ela: meu Deus, espírito de adivinhação, fala: não, revelação. 43 anos entre namoro, noivado e casamento que eu a conheço, o tempo junto permite conhecer a pessoa, porque os assuntos que nós conversamos na vinda para a igreja me permitiram chegar à conclusão que ela queria comer um bife naquele dia. Eu sei o lugar favorito dela para comer um bife, né? Um deles é a casa do Beto, mas não dava para ligar para ele de surpresa. Então, eu fui no segundo restaurante favorito dela, né? O primeiro não dava tempo de fazer o booking. Então, quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente conhece Deus. Então, eu não posso gastar o tempo com o pastor Osinei se eu preciso desenvolver o meu relacionamento pessoal com Deus. É ótimo eu gastar o meu tempo com ele para as atribuições que eu tenho que fazer aqui, mas eu não posso ignorar o tempo que eu tenho que gastar com Deus. Quando você deixa de viver no lugar secreto, você está vulnerável. As tentações começam a ser coisas, o seu foco, o foco em coisas que não são o amor de Jesus, começam sorrateiramente tentar entrar na sua vida. Então, precisa ter uma estratégia. O Beren fala da estratégia de um jogo que eu não conheço, talvez algum de vocês conhecem, Yangtze, e ele fala da estratégia do seu filho. Eu vou falar para vocês a minha própria estratégia. Eu trabalhava em uma grande companhia, trabalhei lá por 40 anos, e no Brasil tinha uns 10 mil funcionários na época. Esse fato ocorreu em 1988. Eles faziam o que chamavam Olimpíadas, e o nome da companhia vinha depois. Tinham 7 setores da empresa que competiam. No dia da final, eu era o coach do voleibol masculino. A nossa estratégia era ganhar, all the way. A gente tinha voado funcionários lá da Paraíba, mas
Ele não é nenhum executivo, ele é operador de máquina, mas não sei o quê. Rapaz, mas aquele menino é acostumado a jogar com coco, aquele bate numa bola que ninguém pega, homem. Falei, então é isso. Né? Trouxemos na estratégia, eles vão ficar 3 semanas aqui, eles vão operar a máquina aqui, o mesmo serviço deles, a gente dá um jeito, eles vão ficar aqui. Nós tínhamos um time imbatível. Nós ganhamos a medalha de ouro no voleibol. E aí eu estou lá todo feliz, cumpri o meu papel, o pessoal do basquete chega para mim e fala, estamos precisando de você. O basquete estava na final. Nós ganhamos prata, não é difícil entender que nós perdemos o jogo, né? O problema é o seguinte, nosso time está completo, mas nós não temos uma pessoa para o banco. E se não tiver pelo menos um reserva, o artista do basquete aqui sabe, né, Tiago? Se não tiver pelo menos um reserva para o banco, o time está desclassificado e não vai pegar nem bronze. Então, vocês precisam de mim? Qual a minha posição? Eu vou ser ala, pivô? Não, você vai ser banco. Eu estava vendo, o cara está cansado, está errando, já fala, aquilo lá eu fazia, não sei o que lá, você é banco. O jogo todo, eu fiquei no banco, eu não saí do banco. Mas eu saí com a medalha de prata no meu pescoço. Era a estratégia para ganhar. Aí chega o Lapa, super inteligente, né? Ele e o Jarbas, 2 engenheiros formados no ITA e tal, estavam disputando a medalha de bronze no xadrez. Passa por mim, você joga xadrez? Samuel, todo engenheiro joga xadrez. Eu sei jogar xadrez, mas eu não sou competidor. Não é o seguinte, o nosso terceiro enxadrista não veio. E nós estamos disputando o bronze com aquela outra divisão, e nós precisamos de uma pessoa para ser o terceiro enxadrista. Eu vou perder. Ele falou, não, tem uma estratégia. Eles têm o número 1 deles, nós temos o número 1. Normalmente joga o 1 contra o 1, o 2 contra o 2, o 3 contra o 3. Ninguém te conhece, nós vamos te declarar como o número 1. Você vai ser a nossa surpresa. Qual era a estratégia? Eu ia jogar contra o número 1, meu papel era perder. Só que o nosso número 1 ia pegar o número 3 deles, ia bater. E aí o problema era entre o segundo como o segundo. E o nosso segundo ganhou. Eu cumpri o meu papel de perder o jogo e saí com a medalha de bronze no peito. Cheguei em casa com 3 medalhas penduradas no peito, como o super atleta. Ali, né? Ganhei um e tinha perdido os outros 2, mas estava lá todo laureado. Você vence conforme a estratégia que você faz. Então, eu preciso de uma estratégia, principalmente quando eu estou com Deus. E qual é a minha estratégia? É ser plantado, como diz o Salmo 1, como árvore plantada junto aos ribeiros. Produz o seu fruto na estação certa, nunca murcha. Então, eu preciso estar plantado nele. E eu falei que lá no secreto, Deus me unge. Deus me dá uma unção como um propósito. As pessoas que receberam uma estratégia da parte de Deus, elas passaram por um momento chave em que Deus transformou a trajetória. Eu estou indo aqui, eu vou até o secreto e Deus fala, o caminho é por aqui. E Ele começa a mostrar. Então, a unção de Deus, ela tem um propósito. Levado a uma sala interna. O que vamos descobrir nessa sala interna? Na sala interna, Deus quer falar sobre o nosso propósito aqui. Por que Ele nos chamou? Por que nós existimos? É muito triste eu viver sem saber qual é o meu propósito aqui. Eu preciso descobrir se nós estamos aqui e vivos, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. É porque Deus tem algo para cada um de nós aqui. Então, eu preciso descobrir o que Ele tem para eu fazer. Na sala interna, Deus quer falar sobre o que Ele nos chamou para ser e para fazer. Mas Ele só revela isso na sala interna. Então, não dá para eu não ir na sala interna. Eu preciso ir comunicar no lugar certo. Que me perdoem os advogados, esse vídeo eu sei que vai para a internet, minha sobrinha, que é uma excelente advogada, love you, mas o advogado, recém-formado, instalou o seu escritório, e ainda não tinha secretária, e ele instalou no andar do prédio, lá no fundo do corredor, e ele está e ele ouve passos vindo, um prédio novo, o escritório dele era o único, ele pega o telefone fixo,
Não, foi um caso, sim, o juiz até me parabenizou, que eu ganhei, e ganhei aquele caos, e tremendo. Tem uma outra aí que o juiz já falou, pelo que está lá, eu vou ganhar. Um cidadão entrou, ele, claro, o cidadão sentou, não, obrigado. E contou tudo sobre, né? Quão bom advogado ele era, pôs o telefone, falou, mas pois não, o que o senhor precisa? Eu sou da companhia telefônica, eu vim conectar o seu telefone. Você precisa comunicar no lugar certo, não é? Você está no lugar certo para você ter a sua comunicação. Ele está se iludindo. Então, nos dias atuais, mais do que nunca, nós precisamos viver uma vida devotada à sala interna. É lá que ocorre a transformação. No meu 1 a 1 com Deus. Aonde Ele se revela a mim e eu me exponho a Ele também. Então, lá, a gente sabe a história de Deus. Eu falei que Jeú foi ungido rei. Antes de Jeú foi chamado, passaram por ele, o profeta mandou um moço, falou, vai lá onde Jeú está, chama ele, vai até a sala interna e fala para ele que essa é a estratégia que Deus deu para eles ganhar a batalha, derrotar Jezebel e tudo mais. Jeú está lá reunido com o povo, os moços do profeta chegam com o azeite da unção sobre a vida dele, chamam Jeú até a sala interna, revelam o plano de Deus para ele, e Jeú sai dali com aquele plano e o executa com excelência. Então, nós temos uma noção do que ele tinha uma noção do que estava acontecendo com a nação, e o que Deus estava fazendo antes dele entrar na sala. Quando ele saiu da sala, ele tinha uma noção completamente diferente sobre essa história. Ele tinha agora uma visão 2020. Eu posso ter o meu entendimento, eu posso achar que eu estou indo muito bem, mas até que eu chegue ao ponto de eu ter a visão de Deus, eu posso estar indo totalmente errado. Eu posso achar, estou indo muito bem, era para pegar 65, mas era para ir norte, eu estou indo sul. Eu estou na rodovia certa, mas eu estou indo na direção errada. Então, eu preciso entender a história de Deus e o que Deus tem. Então, quando você retira para a sala interna, sala de oração, o Senhor começa a mudar a narrativa que moldava a tua perspectiva sobre tempo e lugar na história. Eu tenho o meu entendimento completo, mas quando eu vou à presença dele, eu venho com outro entendimento. 20 de janeiro de 1961, no seu discurso de posse na presidência deste país, JFK, ou John Kennedy, ele disse, eu não acredito que nenhum de nós iria gostar de trocar tempo e lugar na história com qualquer outro povo ou outra geração. I do not believe that any of us would exchange time and place with any other people or any other generation. Porque este é o momento especial que nós estamos vivendo. Este é o melhor momento que nós já vivemos e nós não achamos que nenhum outro lugar do mundo, gerações passadas nem futuras, poderão ter um momento tão bom quanto esse que nós temos. Mas Deus revela, então, o melhor momento dele para você, muda a sua perspectiva de tempo e lugar na história, aonde ele te posiciona, mas eu preciso ir no lugar secreto de Deus. Um propósito confuso não me serve, porque eu vou errar o alvo. Deus não apenas revela a história dele na sala interna, ele também revela o papel único que você desempenha nessa história, como eu disse. Um papel de ator principal, porque no seu 1 a 1 com Deus, é o seu papel. Ele não vai me mostrar o papel do Pablo lá na sala. Ele vai mostrar o meu papel, o que eu tenho que fazer, o meu compromisso para com ele. Ele me revela numa clareza de propósito. João Batista, por exemplo, o lugar secreto de João Batista, acho que era até um lugar que outras pessoas poderiam ver.
O lugar secreto de João Batista era no deserto, mas ele tinha o seu 1-a-1 com Deus. E quando o Senhor o retirou do deserto, João Batista sabia exatamente quem ele era e o que o Senhor tinha em mente para ele fazer. O que eu estou aqui para fazer e quem eu sou. João Batista tinha esse entendimento. Tanto que as pessoas chegaram para ele, e a Bíblia diz que quando os judeus, de Jerusalém, os judeus enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. E confessou e não negou, ele declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram a ele: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem você é? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? Não é? Se piada ou verdade, uma colega contava a história do cidadão que chegou no aeroporto e falaram: não, o seu voo foi cancelado, mas eu preciso no próximo voo, não tem jeito. Ele começa a dizer: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Sabe quem você está falando? Sabe quem eu sou? E começa a gritar. O funcionário pegou o microfone e falou: acho que a gente precisa de segurança, tem um cidadão aqui com crise de identidade, ele não sabe quem ele é. Então, assim, eu preciso saber quem eu sou, mas saber o que Deus quer para aquilo que eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, até mesmo para eu pedir a Deus para transformar as áreas que precisam de transformação. Vocês me conhecem, perfeição não passa nem perto. E por isso que eu agradeço de não ser perfeito, que eu dependo ainda mais de Deus. E João Batista respondeu: eu sou, ele usou as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Em outras situações ele estava falando: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ele está vindo. João Batista, depois do lugar secreto com Deus, ele sabia a sua missão e ele sabia que estava ali. Quando nós entendemos e descobrimos a história que Deus está revelando, nos dá esperança. Muita gente fala: o mundo vai de mal a pior, as coisas estão assim. Eu tenho uma foto do momento aqui, e Deus, que conhece o futuro, tem um plano maior, e quando eu começo a entender a história que Ele está desenvolvendo, eu começo a ter esperança. Fico cheio de esperança, e é difícil eu ficar de braços cruzados quando o próprio Deus está ativo, está engajado e me mostrou qual é o meu papel. Evan Roberts, um galês, com a idade de 14 anos ele começou a orar. Dos 14 aos 26 ele começou a orar por um avivamento. E esse grande avivamento veio no país de Gales, se espalhou para outros lugares do mundo, e até hoje nós temos muitas denominações que se originaram deste grande avivamento, porque um garoto de 14 anos entrou no lugar secreto de Deus e ele tinha um propósito: eu vou orar até isto acontecer. Vocês vão lembrar da história que eu já falei aqui, do cidadão que chegou para a tribo de índios, e pediu para que eles fizessem a dança da chuva. E ele, curioso, e perguntou para eles: mas como que funciona? Eles falaram: toda vez, 100%, toda vez que a gente faz a dança da chuva, chove. Não é mesmo? Então você pode fazer a dança da chuva lá para mim? Ele falou: mas como que esse negócio que todo... Qual é o procedimento, a estratégia de vocês? Eles falaram: é simples, a gente dança até chover. Você ora até Deus responder? Ou você desiste na metade? Ah, mas é câncer. Eu não acho que é maior do que o poder curador que é no nome de Jesus Cristo. Ah, mas é isso, mas é aquilo outro? Não. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nada é maior do que o poder que há no nome de Jesus Cristo. E este jovem foi para o lugar secreto. Davi começou perguntando: me perguntam, onde está o seu Deus? Eu vi uma história que poderia muito bem ser minha mãe. Vocês acham que às vezes eu sou um pouco picante e a resposta bem curta e direta? Vocês precisavam conhecer minha mãe.
E eu acho que essa história, falam que é piada, mas acho que foi com ela. A senhora entrou no avião, abriu a sua Bíblia, e minha mãe adorava vir nos Estados Unidos. Abriu a sua Bíblia e está lendo, o cidadão chegou ao lado dela e falou: a senhora não acredita tudo que está aí? Ela, claro que acredito, é a Bíblia, a palavra de Deus. A senhora acredita naquela história daquele peixe do homem Jonas? Ela falou: sim, está na Bíblia, não está? Ele falou: tá. Ela falou: claro que eu acredito. Ela pegou e falou para o homem, ele falou para ela: como que a senhora vai me dizer que 3 dias ele poderia ficar vivo dentro do peixe? Ela falou: eu não sei, mas eu vou perguntar para ele quando eu chegar lá no céu. O homem abriu aquele sorriso e falou: e se ele não estiver no céu? Ela falou: aí você faz a pergunta para ele. Só para dar uma ideia para vocês, que eu não sou nada comparado com a minha mãe, né? Davi estava perguntando: onde está Deus? Mas ele achou a resposta e ele disse: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu está. Se fizer a minha cama nas profundidades, também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, tua mão direita me susterá e me guiará. Ele havia encontrado o seu lugar secreto para estar com Deus. Ele havia encontrado a sua sala para ele estar com Deus. E nós? E você? Eu quero que se você hoje, ao voltar na tua casa, encontre um lugar e declare: Deus é aqui. E sabe o que ele vai dizer? Eu sei, já estava aqui te esperando. Diga: Deus é aqui. Está difícil? Vai lá no lugar secreto. O lugar secreto é lugar de transformação. O mundo corporativo, quando ele fala de inovação, ele fala de inovação incremental, substancial e transformacional. Não é? Eu posso fazer uma incremental se eu tenho um carro que dirige com motorista, um carro que autodirigível, mas eu posso ir para uma transformacional se eu tenho um avião que é autodirigível. Então, transformação é isso que Deus tem para mim, para você, no lugar secreto. Mas eu não vou conseguir falar com Ele com o telefone desconectado. Falar em telefone, eu não levo o meu celular para o meu lugar secreto. As redes sociais não entram no lugar secreto. Porque até onde eu descobri, Deus não está em nenhuma delas. Eu não tenho Deus adicionado no meu perfil do Facebook, nem do Instagram, nem do LinkedIn, nem de nenhuma outra rede social. Então, é ótimo, me serve para muitas coisas, para business, mas a sós com Deus é Deus e ninguém mais. E eu quero só saber, e você vai para o seu a sós com Deus? Só para você achar que eu vou falar mais uma hora, concluindo. Se você quer ser guiado pela palavra do Senhor para a sua vida, então, intencional e deliberadamente, comprometa-se a estar na sala externa, a conversar com Ele, a ouvir e a entender o plano que Deus tem para a tua vida. Ele pode te dar na sala interna um novo coração. E eu espero que você faça isso. E você que está me assistindo também pela internet. Este vídeo gravado já há alguns dias. Eu espero que também você faça isto. Um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor uma família, vivendo com a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, totalmente ligados. Vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quando você estiver lá no seu secreto com Deus, se você lembrar, fala no meu nome para Ele, tá? Fala um pouquinho de tempo, não precisa muito não, viu, Beto? Senhor, ele tem muito que crescer, não assim, né? Muito que aprender. Abençoa ele. Orais uns pelos outros. Encontre Deus no lugar secreto.